A série Caminhos de Nova Friburgo vai contar hoje um pouco da história da cidade através das ruas do município. Você já parou para pensar como surgiu o nome de algumas ruas do centro de Nova Friburgo? Como Monte Líbano ou então Farinha Filho? E quem será que foi Dante Laginestra? No roteiro do nosso caminho de hoje, vamos conhecer um pouco da história que deu origem ao nome das ruas aqui do centro. Tá curioso? Vem comigo! Para descobrir quem foram as personalidades, recorremos a um pesquisador, o Rony de Andrade. Ele estuda sobre a cidade e nos contou alguns detalhes da história. Mas antes, fomos saber se realmente os friburguenses conhecem a razão de alguns nomes. Por exemplo, Rua Portugal. Eu acredito a origem, de algum português que morou nessa rua naturalmente, Eu acredito que sim. E quem será que foi Ernesto Brasílio? Não sei não. Foi o que imaginávamos. No início do século XIX, Nova Friburgo tinha apenas 6 ruas. Uma das primeiras foi a chamada Rua do Chateau, atual General Osório, que no passado era a sede da antiga fazenda do Morro Queimado. O desenvolvimento, principalmente no século XX, trouxe uma infinidade de vielas, ruas, avenidas e bairros. Muito do plano original do centro foi alterado, mas algumas partes permanecem como antes. O mesmo com os nomes dados a essas ruas. Em 1841 nós temos a rua Alberto Brown, que vai receber o nome de Rua do Senado. E posteriormente vai ter em 1872 a Batalha do Riachuelo, quando todas as ruas de Friburgo vão receber nome de militares da Marinha. Então, Rua General Argolo, Rua General Pedra e assim sucessivamente. Em 1910 a Câmara inverte, começa a homenagear os friburguenses, basicamente políticos. Então, Luiz Pires Farinha Filho, que era o engenheiro da Câmara, Ernesto Brasílio, que foi prefeito, e assim sucessivamente. Vai até 1930, encerrando com a Rua Luiz Spinelli. Popular pelos bares e cafés, a Rua Monte Líbano é também importante área residencial e comercial. Tradição começada com imigrantes árabes que deram origem ao nome da rua. A Rua Monte Líbano, ela era uma rua fechada que tinha na frente a Casa da Câmara, nos fundos uma pequena pracinha chamada Praça Visconde de Itaboraí e a cadeia no final dessa praça. Ela foi derrubada em 1924, tanto a Câmara quanto a cadeia, e foi aberta em 1924 recebendo o nome de Alberto Brown. Então, recebeu esse nome em homenagem aos libaneses. As ruas Farinha Filho e Dante Laginestra eram apenas uma via. Serviam como escoamento das águas do Morro do Tinguili até o rio Bengalas. Tinha o nome de 1843, de Rua do Lírio. 1847 vai passar a ser General Pedra e vai continuar até 1924, quando Farinha Filho vai falecer, que era o engenheiro da Câmara, e a Câmara decide nomear aquela rua como Farinha Filho. Só que tem um detalhe, ela pegava do alto do morro e ia até a beira do rio, cortando a praça, porque tinha uma vala que escorria as águas do morro do Tinguili. A Rua Dante Laginestra, que foi aberta na década de 30, 1936, homenageando o italiano, o comendador Dante Laginestra. Dante Laginestra foi prefeito de Nova Friburgo e realmente fez boas obras. Foi um bom prefeito na época. Uma mania tipicamente friburguense é a de apelidar as ruas pelo nome de um estabelecimento tradicional ou mesmo pelo nome antigo. A própria Dante Laginestra é conhecida como Rua do Bolero. E quem não conhece a antiga Rua São João? A antiga Rua São João, em homenagem ao padroeiro, São João Batista. Ali tinha um casarão de número 10 que foi desapropriado. Um proprietário pediu a desapropriação e ali, como contrapartida ao município, pediu-se que fosse feita uma rua de 14 metros de extensão, ligando a praça à rua do colégio. Então foi feito essa em 1924. Algumas ruas guardam a história da imigração, como a Augusto Spinelli e a Luiz Spinelli. Ali era o Hotel Salus, foi adquirido pela família Spinelli, que ali montou o edifício Spinelli, que era um complexo de lojas, e ali a Câmara decide nomear em homenagem a Luiz Spinelli na década de 30, quando ele vai falecer. Outra referência a um imigrante italiano é a Rua Francisco Miele. O primeiro nome daquela rua é aquela rua também uma das mais antigas, que é a Rua do Riachuelo. O primeiro nome que ela recebeu foi Rua da Praça do Suspiro, em 1834, mas não foi nomeado oficialmente, era a população que dizia porque ia para a Praça do Suspiro.
Então, o primeiro nome oficial foi em 1872, em homenagem à Batalha do Riachuelo. Assim, ficou por muito tempo, até em 1952, ser nomeado em homenagem ao italiano Francisco Miele. A 7 de setembro foi aberta nessa data em 1857 e permanece como a única rua do centro com o nome original. Do outro lado da Praça Getúlio Vargas, muitos lembram de um casarão onde hoje funciona um shopping center. Era um casarão, se não me engano. Era um casarão antigo da cidade, de uma pessoa conhecida, mas eu não me lembro o nome. Era a conhecida Casa da Dona Vitalina, na esquina com a Rua Coronel Galeano das Neves. E quem se lembra da época em que a circulação de carros ainda era possível na Rua Portugal? Eu ainda peguei a Rua Portugal passando carros aqui. Não me lembro exatamente quando é que ela foi fechada, mas nós estamos em frente a um estabelecimento que foi praticamente um dos primeiros da Rua Portugal. E aqui na frente tinha um terreno baldio, era bem assim vazio, né? A Rua Ernesto Brasílio, conhecida como Rua do Antigo Fórum, se chamava 3 de Janeiro e cortava a praça até a Marques Braga. E foi nomeada em homenagem a um médico friburguense. Em 1877, a Câmara decide fazer 3 ruas cortando a praça. Elas cortavam pelos casarões dos colonos. Então, vai ficar até 1930. Mesmo com o projeto do Glaziou, elas se mantiveram, essas ruas cortando a praça. A Rua Ernesto Brasílio, o médico da Câmara, ele vai falecer em 1908, aliás, e aí vai receber esse nome. Para os nativos dessa cidade é importantíssimo ter um histórico que muitas vezes foi palco de avós, de pais, então eu acho isso muito importante. É uma lembrança que fica na história e que prova o que foi a cidade, né, o que não foi. É muito importante. Histórias de um tempo passado que reservam curiosidades e detalhes guardados na memória dos friburguenses.